Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Glória a Deus. Romanos 1, do 1 ao 7. Os que encontraram podem dizer amém? Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, separados, chamados santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, podeis sentar, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Carlos, obrigado pelo convite, pelo carinho, estar aqui esta noite, esta manhã, né? Início de dia, para mim é uma alegria muito grande poder participar de mais um Val de Jaboque, né? Aqui na Arce 12. Desde que o pastor Carlos assumiu aqui na Arce 12, eu ainda não tinha vindo a essa igreja, e eu estou muito feliz em poder ter a oportunidade de estar aqui e participar desta linda festa. A igreja está bonita, está abençoada, graças a Deus. É muito bom rever o pastor André, que é um grande amigo. Eu estava ontem à noite passando ali, lá perto do senhor, pastor João Paulo. Aí eu lembrei daquela festa, daquele congresso que nós tivemos lá na 112, quando o senhor estava lá ainda. Aí eu falando para a esposa, falei, meu bem, aqui teve uma festa aqui que eu preguei, que foi uma das melhores festas que eu já participei até hoje. O senhor era pastor lá, não sei se o senhor lembra. E é muito bom rever o senhor, rever o pastor João Paulo, que é meu amigão do coração, muito bom em reencontrar. Eu descobri um parente aqui, né, pastor João Neto. Nós somos primos de segundo grau, mas como nós somos crentes, nós vamos transformar isso em primeiro grau, né? Pastor João Neto, irmão Marquinhos, Deus abençoe os demais irmãos, irmão Warley, né? Que nos ajudou ontem, todos os irmãos e irmãs que estão aqui, Deus abençoe vocês. Está com a minha princesa também hoje, é muito bom. Eu falei para o pastor João Paulo aqui agora, ela foi lá fora e trouxe a minha oferta. Aí ele falou, rapaz, a mulher trouxe a oferta. Eu falei, varão, a esposa é a esposa. A Eva levou o Adão para o inferno, mas a Abigail levou Davi para o céu, né? Então, a mulher ajuda a gente, né? Salva. Está o Luquinhas também. Muito bom ter minha família presente. Faltou o Mateus, que é o mais velho, e não veio. E está o jovem Lamuel, que está comigo, é um dos líderes de jovens lá do nosso campo. Ele veio, além de estar aqui hoje, veio também para que nós realizássemos uma visita ontem à tarde a um dos jovens do nosso campo, que é o Vinícius. Eu acho que ele não veio, falou que ia vir aqui, mas acho que ele não veio, não. É um jovem nosso, amigo, querido do coração, que está fazendo um tratamento aqui em Palmas, vai ter que ficar uma boa temporada, e o Lamuel se esforçou muito para estar aqui, e eu louvo a Deus por tua vida. Deus te abençoe, muito obrigado. Ele está hospedado lá no irmão Beck. Deus abençoe, irmão Beck, por receber meu amigo lá na sua casa, tá bom? E também rever aqui um irmão do coração, que é o pastor Ramires, pastor lá da igreja metodista, também me alegra muito. Muito obrigado. Queridos, eu quero falar esta manhã algo que Deus tem falado muito comigo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ver aquelas pessoas assim, fazer quase igual eu fiz, assim, passar muito tempo nos cumprimentos e pouco tempo na palavra.
Mas aquela pessoa pegar a palavra assim, falar, eu quero cumprimentar a santa, eleita e poderosa, maravilhosa, gloriosa, e aquela coisa bem bonitona, assim, até chegar com a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus. Às vezes a gente olha e fala assim, para que tudo isso, né? Por incrível que pareça, na carta aos Romanos, nós temos o maior de todos os cumprimentos de Paulo. Ele toma 7 versículos só para cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E nesses cumprimentos, o apóstolo Paulo já mostra, desde o início, a que veio quando se trata da carta que ele escreveu. Essa é uma das cartas mais difíceis de compreender, tanto por causa do seu aspecto doutrinário, filosófico, teológico, mas também pela forma como foi escrita, já que Paulo não foi quem escreveu de punho. Então, seu raciocínio não era o raciocínio de quem estava escrevendo, mas o raciocínio de quem estava ditando, que é um pouco diferente. Independente de ser assim ou de outra forma, nós sabemos que o que se constituiu aqui foi da inspiração total, plenária, do Espírito de Deus sobre a vida, tanto de Paulo como de Tércio, aquele que estava escrevendo esta carta. E eu tenho o costume de dizer que a carta aos Romanos é aquela carta que você vai ler a vida toda, 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, ela vai te mudar, transformar a tua vida, vai te lavar, vai libertar você, mas no final você ainda vai dizer que ainda não entende ela. Então é aquele material que tem o poder de te mudar sem você compreender. E quando nós nos deparamos com as primeiras palavras da carta aos Romanos, nós já podemos perceber aqui qual é o tipo de compromisso que o apóstolo Paulo tem ao procurar escrever esse conteúdo, apresentando para a igreja de Roma verdades profundas sobre o Evangelho de Deus. Se você pegar, por exemplo, o versículo 17, ele já deixa claro qual é uma das mais importantes verdades acerca do Evangelho, que é o fato de que, pelo Evangelho, graças ao Evangelho, nós podemos descobrir a justiça de Deus. E nós descobrimos a justiça de Deus pelo caminho que nos faz receber a vida, já que os outros 2 caminhos da justiça de Deus nos conduziriam à morte, que seria a sua lei. A lei apresenta-nos a justiça de Deus, mas nos faz perceber que nós somos imperfeitos, ou o juízo, que também nos apresenta o justo juiz, mas já nos destinando para o lugar de juízo. Já no Evangelho você descobre a justiça de Deus, ouvindo a boa notícia do Evangelho de que Jesus Cristo morreu em seu lugar. Jesus Cristo viveu a vontade plena de Deus, sem ser merecedor de condenação alguma, e se entregou no seu lugar para que você recebesse vida eterna. Paulo, se você pegar todas as outras cartas que ele escreveu, vai perceber que essa realidade do Evangelho, essa questão do Evangelho, para ele é tão importante, que ele não abre mão disto por nada neste mundo. Ele, por exemplo, se você lê a carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, nos versículos 1, ele diz assim: eu tenho ensinado para vocês o que recebi do Senhor, que é para a salvação da alma de vocês, desde que vocês guardem da maneira como eu tenho vos ensinado. Então ele tem a preocupação de que se entenda que o Evangelho é uma mensagem com um teor, com uma característica, e que se essa característica for perdida, se nós a perdermos, o seu teor, a sua característica, os seus principais pontos, isso corre o risco de comprometer até mesmo a nossa própria alma. Na carta aos Gálatas ele disse: eu tenho me maravilhado que vocês, uma vez que ouviram o Evangelho da graça de Deus, têm abandonado este Evangelho para voltar às práticas das obras da lei. E na carta ele diz: eu queria que vocês entendessem que o Evangelho é uma preciosidade, ainda que um anjo do céu, ou qualquer outro homem nesta terra, ou até mesmo eu, apresente para vocês outro Evangelho, que não seja aquele que vocês receberam,
seja amaldiçoado. Vocês têm que amaldiçoar, vocês têm que lutar pelo evangelho no formato em que ele foi nos entregue, nos dado. Paulo era consciente da importância do evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 4, por exemplo, ele diz: olha, irmãos, ainda que vocês tenham muitos mestres, 10.000 aios passem por aí, que são mestres, pedagogos, professores, oradores, pregadores, vocês têm apenas um Pai, porque eu, pelo evangelho, vos gerei. Então ele está preocupado que aqueles que aparecem, que surgem no cenário da igreja, roubem pela capacidade de falar, pela capacidade de se pronunciar, roubem a mensagem essencial e a essência da mensagem, que é Cristo Jesus. E ele disse: vocês precisam entender isso. O evangelho tem um poder extraordinário, que é o poder de fazer você gerar outro. Eu vos gerei pelo evangelho, mas estou preocupado com o evangelho que teve o poder de gerar vocês. Eu disse: estou tão preocupado que gostaria muito que vocês passassem a imitar os meus passos. E em razão disto eu estou mandando Timóteo para estar com vocês, porque ele tem andado comigo e sabe como eu ando. E eu quero que vocês se lembrem de mim, porque não apenas prego, mas vivo o evangelho de Deus. Um outro texto, para poder eu voltar aqui nesse ponto, que eu posso destacar também, é lá em 2 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala, ele usa uma figura que é a figura da família. E ele fala como se fosse um pai conversando com uma filha. Ele disse: olha, eu tenho trabalhado para apresentar vocês como uma virgem para o marido, e tenho preocupação com vocês, tenho medo de que Satanás vos seduza, como seduziu o primeiro casal lá no Éden. E ele disse algo interessante, ele disse: o outro. A ideia é, nós como igreja, estamos sendo preparadas como uma noiva para o casamento. Mas o outro, e Paulo disse, esse outro é o outro evangelho. O outro é o outro que vai tentar roubar a mulher do seu marido, que vai tentar tirar a mulher da rota do altar. O outro está rondando por aí. E Paulo disse: eu estou trabalhando incessantemente, insistentemente, para que vocês não sejam roubados do outro. Irmãos, e esse sentimento de Paulo tem mexido comigo nos últimos meses, e eu tenho me preocupado com isso no meu coração e perguntado para o Senhor: como é que eu vou trabalhar, como dizia Judas, diligentemente para batalhar pela fé que me foi dada, e zelar pelo evangelho no formato em que ele é, da palavra de Deus? Eu tenho entendido que nós precisamos nos apaixonar pelo evangelho. Nós precisamos amar o evangelho de Deus. Nós precisamos desenvolver uma sede profunda de apreciar a pessoa de Jesus Cristo, o amor de Deus, a história da salvação, as coisas de Deus, desejar ardentemente conhecer mais profundamente as verdades do evangelho, até porque essas verdades é quem tem o poder de transformar as nossas vidas. E eu quero sugerir, baseado nestas palavras, a vocês algumas verdades acerca do evangelho que estão inseridas nesses versículos que nós lemos aqui. Verdades que estão no coração de Paulo, que podem ser transmitidas esta manhã para o nosso coração. A primeira verdade é que o evangelho, apesar de ser uma boa nova e uma nova nos tempos de Paulo, não era novidade, porque já estava desde os tempos antigos sendo anunciado. Quando Paulo diz acerca de si mesmo ser um servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus, no versículo 2 ele diz que este evangelho havia sido prometido pelos profetas nas sagradas escrituras. Então o que ele está vivendo no seu tempo é o cumprimento de uma palavra que vem antes mesmo do apóstolo Paulo. Nós, quando estudamos o Antigo Testamento, percebemos que o evangelho está lá em cada um daqueles livros, em cada uma daquelas histórias.
A começar pelo que está em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus está falando à serpente, usando essa lei de dupla referência, apontando para ela e disse: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela lhe ferirá a cabeça. Esta expressão, esta mulher terá uma semente que lhe ferirá a cabeça, é o anúncio do Evangelho já nas primeiras páginas da história da humanidade. Deus não tem outra preocupação que não seja contar para nós a história do seu amor. A história que Deus gosta de contar é a história do amor dele por nós. A história que Deus gosta de contar é a história do seu Filho. Você poderá encontrar nas bibliotecas da vida centenas e milhares de personagens de grande valor que viveram desde os primórdios da humanidade, mas no livro que Deus decidiu escrever, ele vai passar tempo contando sobre Abraão. No livro que Deus decidiu escrever, ele vai dedicar o seu tempo falando de Isaac e de Jacó. No livro que Deus decidiu escrever, ele vai dedicar o seu tempo para contar a história de uma mulher como Ruth e Noemi. No livro que Deus decidiu escrever, ele vai abrir mão dos palácios dos faraós, dos Césares, dos Herodes da vida, para contar a história de Ana, de Simeão, de José e de Maria. E por que Deus está fazendo isso? Por que no livro que Deus escreve, ele se concentra em personalidades que não vão aparecer em nenhuma outra literatura? É porque a história que Deus gosta de contar é somente a história do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos ter isso em mente, irmão, para entender que Jesus é que é o centro da história. Jesus é que é o centro da saga da humanidade. Jesus é que é o centro das nossas vidas, e isso deve ser verdade passada nos nossos corações, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, que somos influenciados pelas filosofias, pelas ideias, pelas palavras de autoajuda que chegam a dizer o seguinte: você é o centro do universo, você é o centro da história, você é o protagonista da sua história, você é o protagonista de tudo. Você pode até ser protagonista da sua história, mas sem Jesus você é um protagonista que vai para o inferno, por exemplo. Sem Jesus você é um protagonista cheio de demônio, por exemplo. Sem Jesus você é um protagonista oprimido, deprimido, angustiado, atribulado, e ainda vai para o inferno. Para você ter ideia que você não é protagonista de nada. O único protagonista da história é Jesus Cristo de Nazaré. E tem uma coisa que nós precisamos guardar em nosso coração para poder viver em paz. Se quisermos que a nossa vida tenha sentido, temos que pegar a nossa vida, ligar com a vida de Jesus, para que a vida de Jesus se transmita em nossa vida e aprendamos a viver de verdade. Só em Jesus é que nós poderemos ter uma vida de significado. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus esta manhã? Por isso, lá em Gálatas, Paulo diz que, havendo Deus predito que iria libertar os homens, anunciou o Evangelho primeiramente para Abraão. Veja, Deus, o primeiro pregador do Evangelho dos tempos antigos foi o próprio Senhor, anunciando o Evangelho por meio dos seus profetas, anunciando o Evangelho, chamando a Abraão, colocando o Evangelho nas tipologias. Era a serpente que era erguida para que aquele que olhasse para aquela haste fosse curado dos venenos das serpentes, apontava para a crucificação do Salvador. Era aquela rocha ferida que, quando era machucada, saía água para alimentar aqueles homens no deserto. E Paulo disse que aquela rocha era Cristo, era o cabrito que estava preso no mato para morrer no lugar de Isaac que sobe para ser sacrificado e desce como um sacrifício vivo. Era aquele que era o animal expiatório, onde as pessoas colocavam a sua mão sobre a cabeça para confessar os seus pecados, e ele era oferecido em sacrifício. Era o cordeiro cujo sangue era passado nos umbrais da porta para dar livramento àqueles que estavam dentro da casa. Era o tabernáculo cujos seus lugares de entrada desde a
bacia, desde o altar do holocausto até o santo dos santos, apontavam para os relacionamentos entre nós e o nosso Salvador. Era o Josué, o capitão dos exércitos de Deus, cuja espada vencia os inimigos da terra, mas apontava para o capitão que habita nos céus, cuja palavra é mais penetrante do que a espada de dois cortes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Era o Moisés, o legislador, que disse: Deus levantará um outro legislador que é maior e melhor do que eu. Os profetas diziam: estou aqui, mas vem alguém aí que tem muito mais autoridade e muito mais poder. Nós vamos, irmãos, nos apaixonar por isso. Nós vamos nos interessar nisso. Nós vamos parar de ficar procurando figurinhas na Bíblia. Nós vamos parar de ficar tentando imaginar Jesus Cristo como um entretenimento para nós. Não, Jesus não é entretenimento. Jesus Cristo não é passatempo. Ele é o nosso Salvador. Precisa ser a sede das nossas almas. Aleluia, aleluia. E aqui no versículo 2 diz que esse evangelho havia sido prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Veja, querido irmão, que o documento que nos dá testemunho do evangelho são as santas escrituras. Você pode me ajudar dizendo isso para esse irmão que está do seu lado? Diga: o documento que nos transmite o testemunho do evangelho são as santas escrituras. Agora dá uma olhada, julga, peca. Agora você vai pecar por autorização. Você vai pecar, você vai olhar para a Bíblia desse irmão, vai falar: deixa eu ver essa Bíblia tua aí para ver o quanto tu ama o evangelho. Pega a Bíblia dele. Fala para ele, deixa eu dar uma olhada nessa Bíblia para ver o tanto que tu ama o evangelho. Se na Bíblia dele tiver a conta de água dentro, a conta de luz, se ele tiver com um talão de cheque dentro da Bíblia, não sei se existe, deve existir talão de cheque dentro. Se ele tiver com um cartãozinho dentro da Bíblia, se ele tiver com, que mais? Se ele tiver com o lenço da Igreja Mundial do Poder de Deus, da Igreja Universal, se ele tiver com o lenço lá da plenitude, se ele tiver com... Esse livro que você carrega é santo, não é de apoio, não é um livro para terminar de completar a tua saia, para tu colocar, para segurar a saia, para ficar no coisa. Não é um livro para ficar debaixo do braço. Graças a Deus acabamos com esse negócio de gente andar com a Bíblia só debaixo do braço, né? Com o obreirão que você achava, ele estava com a Bibliona debaixo do braço. Aí falava assim: eu não largo minha Bíblia para nada. Pois é, mas tu lê a tua Bíblia por acaso? Não, ler aí já é outra coisa, né? Aí já é outro desafio, né? Não, aí eu preciso fazer deste livro o norte dos nossos bate-papos. Eu preciso fazer deste livro a minha, oh aleluia, este livro precisa estar no centro da minha vida, porque é por causa destas escrituras que eu conheço o meu Salvador. Este livro tem o poder de salvar as pessoas do fogo do inferno, irmão. O amor que eu tenho por Deus, a dedicação que eu tenho por Deus é medido pelo tempo que eu gasto, que eu invisto, que eu me dedico a este livro. Este livro não é um livro de curiosidades, este livro não é um livro de debates, este livro não é um livro de polêmicas, este livro não é um livro de brigas, este livro é um livro que tem um poder de lavar o homem, libertar o homem, limpar o homem, regenerar o homem, gerar um novo homem. Tiago disse: foste gerados de novo pela semente viva da palavra de Deus. É este livro, talvez uma série de respostas para as perguntas que você está fazendo e que talvez você venha trazendo para o Val de Jaboque aqui, está no livro que você carrega na palma da mão, e Deus não vai ler para você, Ele escreveu para você ler. Você pode dizer amém por esta palavra esta manhã? Então o evangelho não era novidade nos dias de Paulo, apesar de ser a boa nova, boa notícia, era novidade para o pecador, mas já havia sido
prometido nas Sagradas Escrituras. Agora, outra observação é que nesse versículo é possível perceber qual é o teor, qual é o conteúdo do Evangelho, do que o Evangelho trata, de que se trata o Evangelho. E Paulo disse, ele é acerca do seu Filho. Então o Evangelho tem um assunto, e o assunto é Jesus. O tema central do Evangelho é Jesus. O que se fala é de Jesus. Pregar a Cristo, viver como Cristo, é acerca do seu Filho, que é apresentado com duas características para nós no Evangelho. Primeiro, nasceu da descendência de Davi. Eu sei que o primeiro ponto, ele vem em segundo lugar, historicamente e teologicamente, mas a Paulo apresenta para nós em primeiro, nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, é o Cristo homem, o mistério da encarnação do verbo. Algo que nenhum homem será capaz de compreender, pois que a mulher concebeu pelo Espírito Santo, por baixo do esconderijo do Altíssimo. Ninguém vai entender como é que o ser divino é 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. É impossível. Os teólogos dos primeiros séculos da igreja ficavam se perguntando, como pode um Deus de 3 anos de idade? Tem que ter tido um momento na história dele que ele virou Deus. Não! No ventre de sua mãe, a portadora de Deus, carregava Deus no ventre para lá e para cá, nasceu menino, sem deixar de ser Deus, mas sem se utilizar dos atributos perfeitos de sua divindade. Por quê? Porque a grandeza de Deus em todos os seus aspectos, dos atributos elegantes da grandeza de Deus, é a sua capacidade de ser pequeno, quanto pequeno for possível ser, ou até mais do que qualquer um possa ser. Porque quando nós imaginamos o sacrifício de Cristo, quando olhamos para a cruz, mas não percebemos a grandeza do seu sacrifício em se fazer uma criança e ser educado, formatado, ensinado, crescer debaixo de obediência de pai e de mãe, crescia em estatura, crescia em conhecimento diante de Deus e os homens, aprendendo, sendo ele a própria sabedoria de Deus. Este é o verbo, este é o homem encarnado. E estudar sobre Jesus Cristo, homem, nos muda como homem. Estudar sobre Jesus Cristo, homem, nos transforma como seres humanos. Não tem forma melhor de ser um bom ser humano se não for pelo Cristo homem, porque ele sim é que é o padrão que agrada a Deus. Onde está o coração de Deus? Naquele em quem Deus olhou e disse: este é meu filho em quem me comprazo. Você quer ser um bom esposo? Pai, Deus, eu estou vindo para esse Val de Jaboque porque eu não aguento mais não. Minha mulher está reclamando, ela disse que eu não presto, que eu não valo nada, que eu sou um marido mau, que eu sou um marido ruim, que eu sou um esposo mau. Eu quero chegar nesse Val de Jaboque e o Senhor eu vou ser transformado. Você está achando que Deus vai dar um mofador dos Power Rangers? É hora de mofar e virar um marido bom? Não, você vai ter que estudar o Evangelho. Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E todas as vezes que você se deparar com alguma resposta de Jesus que você não concordar, é porque Deus está falando com você. Quando você vê Jesus virar para aquela mulher e dizer: não posso colocar para os filhos os pães, não posso colocar para os cachorros, e você falar: é porque você tem a mesma natureza que recebeu aquela resposta. E o caminho da tua libertação é fazer igual aquela mulher. Se o Senhor está me chamando de cachorro, eu aceito esse diagnóstico e lhe digo: coloca a migalha da mesa para mim comer aqui embaixo, porque eu não saio daqui sem receber a libertação para a minha vida. É no Evangelho, é na palavra de Deus que Deus tem libertação para você. Diga para a pessoa que está do seu lado: não vai ser fácil o teu caminho, mas já tem caminho para ti, no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Paz vai fazendo barulho. Aleluia. O remanacalabassuri andarabacalamassura mandaraba. Oramandarabagados.
Orema haideremi alabacambara suriminarabacalamaras. Sharamahai menegeb alabacanduri amaramaka suriminaramacalamashoramagarama. Roveneb yeremeto clov yasturiei terebiclamandaramagai. O caminho que é estreito para o céu vai estreitando a cada passo que se dá, como se fosse um funil. Você vai pisando para frente, ele vai estreitando mais. E a cada passo que você dá para frente, um item da bagagem tem que ser ficado para trás. O que é que define o estreitar deste caminho? É porque o caminho tem um nome, o seu nome é Jesus. Quanto mais passo você dá, mais parecido com Ele tem que se tornar. Por isso, você tem que ler sobre Ele, orar sobre Ele, se apaixonar por Ele, pensar nele 24 horas, para que Ele seja, aleluia, o alvo da tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus está aqui esta manhã para dizer para você: eu vou te libertar, 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 sendo parecido com Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Agora veja que Paulo também nos fala de uma segunda natureza dele. Essa está no versículo 4. O evangelho é sobre o Filho encarnado, homem, mas também é sobre o Filho Deus. Evidente que ele fala do Filho de Deus como Deus, não se utilizando das grandezas de suas atribuições de cima, aquelas que ele já tinha antes de descer para cá, mas fala daquelas que ele conquistou quando subiu daqui para lá. Quando você estudar os evangelhos, você vai descobrir que apesar dele ser dono de tudo que estava no céu, quando subiu para o céu, ele subiu por causa das coisas que fez na terra. E essa é a grandeza do evangelho. O Jesus humano é o padrão para mim. Eu não consigo fazer e nem viver, aí eu recebo a ajuda do Jesus divino. Eu preciso entender que Ele fez o que eu não podia fazer e me tornou capaz de fazer o que Ele fez, quando me deu o Espírito Santo. E olha o que está escrito no versículo 4: declarado Filho de Deus em poder. Esse declarado Filho de Deus em poder não é apenas atemporal, embora seja, mas é temporal, porque está falando da sua ressurreição, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. O salmista do Salmo 2 disse: e este é o decreto do Senhor acerca dele: tu és meu filho e hoje te gerei. Pedro falou dizendo no livro de Atos que isto era a sua ressurreição. E em Atos capítulo 13 dizia: quando ele foi introduzido, quando ele ressuscitou, o Pai confirmou o decreto: este é meu filho que eu gerei. O autor da carta aos Hebreus, do capítulo 1, disse que outra vez introduz o filho ao mundo, porque ele foi introduzido duas vezes: primeiro no nascimento em Maria, e segundo através da ressurreição. E quando foi introduzido a segunda vez, o Pai disse mais uma vez: tu és meu filho. Só que tem uma coisa, há uma diferença do filho quando ele é introduzido no primeiro nascimento: tu és meu filho. E há uma diferença do filho quando ele é introduzido no segundo nascimento: tu és meu filho. É porque no primeiro, tu és meu filho, ele é unigênito. Unigênito é filho único. Agora no segundo nascimento, tu és meu filho, ele é primogênito. Primogênito é filho primeiro. Como unigênito, se ele não morresse, ele permaneceria só. Mas como primogênito, em João capítulo 12 ele disse: eu não vou ficar sozinho. A semente do trigo caindo na terra vai morrer, e quando morrer, ela vai dar muito fruto. Ele é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Eu sou o irmão dele, filho do mesmo pai, por causa da morte, por causa do sangue, por causa do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. E hoje, esta manhã, eu olho para o meu filho que está no braço da minha esposa e digo: obrigado, este menino não vai para o inferno, porque Jesus Cristo morreu no lugar dele. Eu olho para a minha linda esposa e digo: obrigado, esta mulher não vai para o inferno, porque Jesus Cristo morreu no lugar dele. Alguns meses atrás
mas eu perdi o meu pai e eu digo obrigado. Eu sei aonde ele está, porque Jesus Cristo morreu no lugar dele. Jesus, 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 Jesus. Você pode repetir o nome do seu Salvador pelo menos 5 vezes? Jesus. É possível ver nas palavras de Paulo, além das verdades de que o Evangelho estão nas páginas mais antigas, além do que é a mensagem do Evangelho acerca do seu Filho, nascido segundo a carne, declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, o Filho primogênito, a sua natureza divina sendo lhe concedida, ele podendo utilizar-se dos seus atributos divinos. Nós também podemos perceber nas palavras de Paulo o que o Evangelho fez conosco. O que foi que o Evangelho fez conosco? O que foi que o Evangelho fez conosco na nossa vida? O que foi que o Evangelho fez com Paulo? E que o Evangelho fez comigo também? Eu, por exemplo, irmão, eu não tinha condição nenhuma de estar aqui. Nenhuma. E quando eu chego aqui, que eu vejo alguns amigos como o Ramires, que saiu lá da casa dele de madrugada para vir aqui só para a gente se dar um abraço, eu digo: Jesus, o Senhor fez umas coisas através do Evangelho comigo, que nada nessa vida pode pagar. É por isso que quando você lê os versículos lá embaixo, Paulo diz assim: eu sou devedor. Você tem uma dívida, e essa dívida, ela tem que te levar, não ao sentimento de culpa e de desejo de pagá-la, que você não consegue, mas de gratidão, para levar uma vida comprometida com o Evangelho o tempo todo. Olha o que o Evangelho fez com você. E Paulo diz assim: pelo qual recebemos graça e apostolado, pelo qual o Evangelho fez comigo, deu-me o quê? Graça é favor imerecido. No âmbito da graça, uma série de coisas foram me enviadas, entre elas a própria salvação. Mas Paulo fala do apostolado, e ele está dizendo: o Evangelho me deu propósito. Sem julgar, dá uma olhada assim de canto de olho nesse irmão que está do seu lado assim. Sem julgar, agora não julga não, seja crente. Talvez tu está do lado de alguém que já era para ter morrido, ó. Talvez tu está sentado do lado de uma pessoa que, se ele mesmo não tivesse se matado, outro já tinha matado ele. Tu está sentado do lado de alguém que não tinha o que fazer da vida, porque não sabia nem o que era viver. O Evangelho deu um propósito para essa pessoa. Hoje essa pessoa é pai, e não tem grandeza maior do que ser pai, do que ser mãe. Foi o Evangelho que deu uma vida, uma família para a pessoa que está do seu lado. Ele não pode pisar nestas poderosas verdades, não pode tratar esse livro como se fosse qualquer coisa, não tem como. Olha o que acontece: recebi o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. E Paulo está falando dele, mas disse: eu quero dizer para vocês que o Evangelho não fez só comigo, fez com vocês também. Ele disse: dentre os quais sois nós, chamados para ser de Jesus Cristo. O Evangelho nos deu um lugar, nos deu um dono, nos deu um proprietário, fez-nos santos, porque ele diz: a todos os que estáis em Roma, de Deus, amados de Deus e chamados santos. E ele está explicando, porque aquilo que é meu,
O que é do pastor Carlos é do pastor Carlos, mas o que é de Jesus Cristo é santo. Chamados para ser santo. E por que santo? Porque sou de Jesus. E o que é de Jesus não é mais qualquer coisa, mas é santo. E não é santo simplesmente porque tem um padrão de comportamento, é porque tem um dono, e o seu dono é Jesus Cristo. Somos de Jesus. E essa atribuição, o fato de ser de Jesus, não é porque nós somos comprados por Jesus. A expressão utilizada no verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, é o doulos, é um escravo que estava na rua, jogado, ou pelo menos estava na rua para ser vendido, estava sendo vendido pelo pecado, estava sendo vendido pela carne, estava sendo vendido pelo mundo, estava sendo vendido por Satanás, lá na rua, e quem olhava não via nada de valor, não via nada de proveito, não via nada de qualidade. Mas a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para você e disse: eu vou comprar para mim, é meu, e quando eu comprar para mim, eu vou fazer dele uma pessoa digna nesta terra. Você pode se colocar de pé, por favor? Olha o versículo 16: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que a gente tem vergonha de pregar o evangelho para uma pessoa, sabendo que o evangelho é tudo isso? Nós deveríamos, irmãos, ser o povo mais, o tempo todo. Eu lembro de um amigo que eu trabalhei com ele numa empresa de cópia, e quando esquentava, o sol estava quente, alguém falava que calor, ele dizia: mais quente é o fogo do inferno, se não quiser ir para lá tem que aceitar Jesus. Quando estava frio, que esfriava, mas o tempo está frio, ele falou: pois é, mas frio é um coração sem Deus, se quiser um coração diferente tem que aceitar Jesus. Tudo era Jesus. Um dia nós estávamos falando de Jesus, só que assim, eu acho que nós acabava deixando de salvar alguns, porque nós exagerava. E um dia nós, Jesus para lá, Jesus para cá, e tinha um irmão, um rapaz descrente, desviado do nosso lado, ele deu um tapa na mesa e deu um grito: chega, eu não aguento mais, vocês são muito chatos. Mas aí está aí você, não tem coragem de falar de Jesus para ninguém, porque não tem certeza do que poderia falar. Será que você não consegue perceber o que aconteceu contigo? Você não se lembra das noites que você não dormia? Você não se lembra da opressão, da depressão? Você não se lembra do desejo de morrer que você tinha, do vazio? Você saía nessas ruas aqui sem saber para onde ia, sem saber o que fazer. A vontade que você tinha de atravessar na frente de um carro, a vontade que você tinha de tirar a própria vida, até que um dia a palavra de Deus entrou no seu coração e mudou você, transformou você, restaurou você. Não, você não pode deixar de viver, de falar, de pregar, de ensinar, de estudar, de praticar o evangelho de Jesus Cristo. Ministério de Louvor, prepara aqui. Será que tem alguém, eu sei que é madrugada, mas será que tem alguém esta manhã que quer aceitar Jesus para receber a salvação pelo poder do evangelho? Se tiver do seu lado alguém que você sabe que está afastado, ou não é crente, você vai falar para ele assim: vamos juntos, eu te acompanho, eu vou com você, e nós vamos receber esta oração juntos. Jesus te ama, Jesus ama você. Você que está aí na galeria, Jesus ama você. Você que está aqui no meio, Jesus ama você. Jesus ama você. Jesus quer libertar você do poder de Satanás, do poder das trevas. Jesus quer escrever uma nova história a teu respeito. Se você estiver do lado de alguém, convida esta pessoa, diga para ele: vamos, eu vou com você. Vamos juntos, eu vou com você. É hoje, é hoje.
Hoje é o dia de você sair daqui transformado. O Evangelho tem o poder de gerar, e Deus quer gerar uma nova história a teu respeito. Chega de viver sem Deus. Chega de viver sem Deus. Está na hora de sair desta vida vazia e viver uma vida com Cristo. Eu sei que normalmente nessas campanhas vem alguém, então eu quero que você venha. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está chamando você. Jesus quer libertar você. A palavra é a do Evangelho. A verdade é Jesus Cristo. Está vindo aqui uma moça? Oh, glória. Aleluia. 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 É o Evangelho. Isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém esta manhã que queira vir aos pés do Salvador? Esteja em oração, irmãos, porque o Espírito Santo pode salvar mais pessoas esta manhã, pode libertar mais pessoas esta manhã, pode transformar mais pessoas esta manhã, gerando vidas. Todas as campanhas de Val de Jaboque sempre tem salvação de almas. O Espírito Santo sempre opera salvação, libertação, transformação. Então eu quero que você que está ouvindo a palavra do Evangelho esta manhã, e que sentiu no seu coração o desejo de ser transformado pelo Evangelho, saia do seu lugar e venha à frente. O convite está aberto. Vamos cantar, pode começar a cantar. Pode cantar. E você que está do lado de alguém, convide ele. Eu não sou mais escravo. E você pode também adorar a Jesus. Cante com todas as forças do seu coração. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Sou mais escravo do medo. Oh, Evangelho maravilhoso. Eu sou filho de Deus. Essas foram as verdades que transformaram a nossa vida. Eu não sou mais escravo do medo. Essas verdades mudaram a nossa história. Eu sou filho de Deus. Essas verdades nos fizeram nova criatura. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Esse é o amor de Deus. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por ela. Aleluia. Como que é o nome da senhora? Edna. A senhora tem que levanta a sua mão. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Reconheço que eu sou pecador e que o Senhor morreu na cruz por mim para me dar uma nova vida. E eu te peço o Espírito Santo para me libertar e me fazer uma nova criatura.
Amém. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dela? Está reconciliando? Jefferson, então você vai dizer: Senhor Jesus, me recebe de volta, pois eu sou o teu filho, eu te amo. Senhor Jesus, me devolve a alegria da salvação, pois eu sou a tua morada, e eu quero para sempre andar na tua presença. Glória a Deus! Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Tem como nós fazermos uma última oração? Levanta assim a sua mão. Você vai agradecer a Deus pelo seu Salvador. Quantos aqui tem um Salvador chamado Jesus Cristo? É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Vocês têm um hino aí nesse... Pode ser esse aí, pode ser um outro também. Se for esse, é esse. Se for o outro, é o outro. Só não pode ser um forró. Você está pregando a mensagem, canta o hino, aí o cantor... Isso assusta. Levanta a mão assim. Pastor, eu estou dentro do tempo, eu vou devolver agora para o senhor. A não ser que aquele relógio esteja atrasado. Levante assim a sua mão. Você vai com as suas palavras agradecer a Deus pelo seu Salvador, e você vai conversar com o seu Salvador e vai dizer: Jesus, eu te amo. Comece a pensar, comece a lembrar o que se aprendeu dele. Comece a lembrar do sacrifício na cruz, se entregando por você. Ninguém te entende, mas Ele te ama, te entende, te compreende, te ouve. Jesus é muito bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é quando eu te encontrei. Obrigado, tudo novo o Senhor fez. Obrigado, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas o Senhor me eu te amo, Jesus. E eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Oh, que presença poderosa é essa, irmão? Eu me rendo. A presença de Deus está neste lugar esta manhã. Eu me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Oh Deus, aleluia. Eu lembro quando eu te encontrei, tudo novo o Senhor fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas o Senhor me Você está levantou. Conversando com o seu Salvador. Eu achava estar bem, Aleluia. mas me rendo, eu me Você está conversando com o seu Salvador. Me rendo. Você está falando com o seu Salvador. Me rendo a ti. Você está dizendo: o
o quanto ama. Você está me dizendo: Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim. Me rendo. Eu não posso viver sem a tua presença, Jesus. Eu não posso andar sem ti, Jesus. Me rendo. O Senhor mudou a história da minha família, Jesus. O Senhor mudou a minha casa. O Senhor me deu uma história. O Senhor me deu um significado. O Senhor mudou a minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia. Quantos podem aplaudir o nome do nosso Deus? Aleluia.